Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos retornando para darmos continuidade ao 10º dia deste grande propósito em orações, falando sobre o pai da mentira. Mas antes, gostaria de dar boas-vindas aos irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente a este grande propósito em orações. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei exatamente o horário do clique, mas eu creio poderosamente que há de edificar a sua vida, que há de restaurar a sua fé, sua confiança naquele que é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Jesus, quando advertia alguns judeus que rejeitavam a verdade, disse-lhes que eles estavam agindo como filhos imitando ao seu pai. Quem vive no engano da mentira age como o diabo, enganando e sendo enganado. Desse modo, Cristo deixou claro qual era a origem e essência da mentira e do engano. O diabo, desde o princípio, afastou-se da verdade de Deus, cometendo toda sorte de males. Tornou-se contrário à verdade que é Cristo. João 14, versículo 6. Mente, afirmando ter autoridade sobre o mundo, mas faz somente aquilo que Deus lhe permite. Faz truques, mostrando-se como anjo de luz, para enganar a quem está firmado na verdade de Jesus. O pai da mentira é também o acusador dos filhos de Deus e tenciona constantemente arruinar os planos do Senhor. Ele veio para matar, roubar e destruir o máximo que puder, mas o seu fim já está determinado por Cristo. Esteja sempre atento, orando e vigilante, porque o maligno tenta introduzir a prática do pecado e ao engano intencional. Vive constantemente em busca de quem possa tragar para si. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. E nesta noite, no 10º dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E a palavra diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosas. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem para que saibamos combater o mal, o enganador, aquele que se faz de bom, mas na verdade só quer nos distanciar do Senhor. Meu irmão, minha irmã, do ponto de vista teológico, de quem vem ele, confirma o que disse por meio de argumentos contrários, pois, como o anticristo não pode resistir às imposições de Satanás, ele deve necessariamente desaparecer assim que Cristo brilhar. Em suma, como é apenas na escuridão que ele reina, a aurora do dia põe em fuga e apaga a densa escuridão de seu reinado. Estamos agora na posse do desígnio de Paulo, pois ele pretendia dizer que Cristo não teria dificuldades em destruir a tirania do anticristo, que não era sustentada por nenhum recurso além dos de Satanás. Entretanto, ele aponta as marcas pelas quais aquele iníquo pode ser destruído. Pois, depois de ter falado sobre o funcionamento ou a eficácia de Satanás, ele o destaca particularmente quando diz em sinais e maravilhas mentirosas e com toda enganação. E, com certeza, para que isso possa se opor ao reino de Cristo, deve consistir em partes em doutrinas e erros falsos, e em parte em pretensos milagres, pois o reino de Cristo consiste na doutrina da verdade e no poder do Espírito. Satanás, consequentemente, com a visão de se opor a Cristo na pessoa de seu vigário, coloca a máscara de Cristo, enquanto ele, no entanto, escolhe ao mesmo tempo uma armadura com a qual ele pode se opor diretamente a Cristo. Cristo, pela doutrina de seu Evangelho, ilumina nossas mentes na vida eterna. O anticristo
treinado sob a instrução de Satanás pela doutrina perversa, envolve os perversos em ruína. Cristo produz o poder do Espírito Santo para salvar e sela o seu evangelho por milagres. O adversário, pela eficácia de Satanás, nos afasta do Espírito Santo e, por seus encantamentos, confirma homens miseráveis ao erro. Um outro ponto importante, ele dá um nome de milagres da falsidade. Não apenas aqueles que são falsamente e enganosamente inventados por homens estatutos com o objetivo de impor ao simples um tipo de engano com o qual todo o papado é abundante, pois são parte de seu poder que ele tocou anteriormente, mas toma a falsidade como consistindo nisso, que Satanás leva a um fim contrário às obras que, de outra forma, são verdadeiramente obras de Deus, e abusa de milagres para obscurecer a glória de Deus. Entretanto, não resta dúvida que ele engana por meio de encantamentos. Um exemplo que temos nos magos de Faraó. Êxodo 7, versículo 11. Pois bem, Paulo, em segunda carta aos Tessalonicenses, indica a operação especial de Satanás pelo Espiritismo, como um acontecimento a ocorrer imediatamente antes do segundo advento de Cristo. Falando da segunda vinda de Cristo, declara que ela é, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas, em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos, tanto os pastores como os leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades de que Deus providenciou fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja estovar esta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforça-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor. Fará parecer que bênçãos especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como um grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará esconder sua influência sobre o mundo cristão. Jovens de ambos os sexos serão enaltecidos e considerar-se-ão maravilhosamente favorecidos, chamados a fazer alguma grande coisa. Haverá conversões muitas segundo uma ordem particular, mas não apresentarão assinatura divina. Penetrará imoralidade e extravagância, e muitos naufragarão na fé. Meu irmão, minha irmã, preste atenção. O diabo também pode realizar sinais, prodígios e maravilhas. Já no Novo Testamento, em Mateus 24, versículo 24, Jesus adverte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Da mesma forma, no tema de hoje, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quando Deus enviou Moisés para libertar os israelitas da escravidão no Egito, ele realizou sinais milagrosos através de Moisés para provar que Moisés era realmente segundo mensageiro. No entanto, Êxodo 7, versículo 22 declara: porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas.
de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu. Deus, mais tarde, demonstrou sua superioridade ao realizar milagres que os magos, ou mais precisamente os demônios, que estavam capacitando os magos, não foram capazes de replicar. Entretanto, o fato é que os magos do Faraó foram capazes de realizar milagres. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15 diz: "E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles serão conforme as suas obras. Então, se os milagres podem ser de Deus ou do mundo demoníaco, como devemos discernir a diferença?" Vamos lá. A Bíblia não dá instruções específicas sobre como reconhecer milagres falsificados. A Bíblia, no entanto, dá instruções específicas sobre como reconhecer mensageiros falsificados. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículos 16 e 20. 1 João capítulo 4, versículo 1 a 6. Amados, não andeis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que vem e presentemente está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falem da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Essas duas passagens representam dois métodos para reconhecer um falso mestre. Primeiro, examine o seu fruto. Será que ele e ela exibe a semelhança de Cristo, que é uma qualificação para o mensageiro de Deus? 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 13. E em segundo lugar, examine o seu ensino. É o seu ensino de acordo com a palavra de Deus? Atos capítulo 17, versículo 11, e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Se o mestre falhar em qualquer desses testes, ele não é de Deus. Não importa quantos milagres estejam presentes. Se uma pessoa não andar na verdade ou ensinar a verdade, podemos desconsiderar quaisquer milagres que realize. Milagres realizados por um falso mestre não são de Deus. No Novo Testamento, os milagres foram realizados quase exclusivamente pelos apóstolos e seus colaboradores próximos. Os milagres serviram para validar a mensagem do Evangelho e o ministério dos apóstolos. Embora nunca devamos duvidar da capacidade de Deus de realizar milagres, o propósito bíblico dos milagres deve nos dar um certo grau de ceticismo em relação aos relatos dos milagres modernos. Embora não seja bíblico dizer que nunca realiza milagres, a Bíblia é clara que devemos buscar a verdade, não milagres. Mateus 12, versículo 39. É um enigma interessante que os milagres na Bíblia validaram o mensageiro. Mas hoje os milagres não são necessariamente um indicador para um verdadeiro mensageiro de Deus. A diferença é a palavra de Deus. Hoje temos o cânon completo das Escrituras e ele é um guia infalível. Temos uma palavra mais segura que podemos usar para discernir se um mensageiro e uma mensagem são de Deus. Milagres podem ser falsificados. É por isso que Deus nos aponta para a sua palavra. Sinais e maravilhas podem nos levar ao erro. A palavra de Deus sempre iluminará o verdadeiro caminho. Salmos 119, versículo 105. Meu irmão, minha irmã, e eu encerro esse 10º dia com o seguinte pensamento: fé fajuta. Destaco o livro de Atos, capítulo 8, versículos 20 a 21. Pedro respondeu:
pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Nem todo mundo que atende ao Evangelho é necessariamente cristão. O livro de Atos conta a história de um feiticeiro chamado Simão. Sua feitiçaria era uma mistura de ciência e superstição, combinando astrologia, adivinhação e práticas ocultas com matemática e astronomia. Simão vinha enganando gente na Samária com seus atos de feitiçaria. Aliás, o diabo consegue realizar milagres, maravilhas enganadoras. Ao escrever sobre o anticristo, o apóstolo Paulo disse: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. 2 de Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Talvez os atos de Simão fossem feitos diabólicos, talvez fossem truques com suas mãos. Não sabemos exatamente, mas ele fazia seus truques e todos achavam que ele fosse grandioso. Então Filipe chegou à cidade e começou a pregar o evangelho com o autêntico poder de Deus. Foi um renascimento geral e as pessoas foram abandonando Simão. Simão começou a perceber que Filipe fazia mal aos seus negócios, mas não tinha jeito de competir com ele. Então Simão fingiu converter-se, sabendo que não foi de verdade, porque depois, quando Pedro e João chegaram, eles faziam milagres verdadeiros pela mão de Deus. Quando Simão lhes ofereceu dinheiro numa tentativa de comprar o poder do Espírito Santo, Pedro o repreendeu e disse: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Claramente, isso não descreve um crente verdadeiro. Não se pode comprar o poder de Deus. Não existe substituto para uma relação genuína com Jesus Cristo. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito Pai celestial, Pai de todas as nações, estamos aqui reunidos em sua santa presença, Pai, celebrando este grande encontro, essa sua maravilhosa palavra que hoje foi semeada em nossos corações, para que saibamos que há falsos mestres, há falsos milagres, há falsas doutrinas, há enganadores que se fazem passar por escolhido de Deus. Que nesta noite possamos, de fato, compreender que nem tudo que são maravilhas são obras genuínas, e que nesta noite a verdadeira palavra seja adentrada em nossos corações, para que possamos, de fato, buscar a verdade através da leitura da Bíblia, e que, de fato, sejamos edificados através de verdadeiros e genuínos profetas destinados e, segundo a vontade de Deus, cumprindo as suas palavras diante dos nossos olhos. Louvamos e agradecemos e enaltecemos o seu santo nome. Amém e graças a Deus.